Olá pessoal, bem-vindos ao podcast de Deuses e Devotos. O meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é o episódio de número 4 deste podcast, As Religiões Nórdicas da Era Viking. E como sempre fazendo adendo, você pode ajudar esse podcast no site do Apoia-se, contribuindo com R$5 mensais. Em deusesedevotos.com/apoia-se você ajuda esse podcast a crescer. Bom, por que estudar religiões nórdicas, né? É um assunto bastante interessante, ele está sempre em voga aí na mídia, no cinema, livros, tem uma produção bastante interessante e às vezes é preciso ter bastante cuidado com o que a mídia produz em relação a esse tema ou a qualquer outro tema que seja, né? Nem sempre a verdade histórica ela está ali totalmente contada, né? Nesses filmes, nesses seriados, né? Então a gente que estuda história e acompanha isso, e é muito bacana, lógico, assistir a esses filmes, a gente começa a pesquisar e começa a ver que nem sempre o que a mídia e o cinema faz, eles têm um cuidado com a realidade histórica do evento, né? Nem sempre algumas pessoas que estão ligadas, lógico, à produção, a gente sempre acredita que poderiam estar ajudando nessa parte e nem sempre isso é possível. Mas, enfim, tem muito sucesso, o público gosta muito, mas nem sempre isso traz ali a verdade histórica em si, né? As religiões nórdicas da era viking, né, como outras religiões do mundo em geral, na era pré-cristã, são religiões politeístas. Então, existe aí uma miríade de deuses, né? Porque a questão da monolatria e do monoteísmo ela vai ocorrer ali em Israel, né? Preponderantemente, mas as religiões antigas, a maioria, quase em sua totalidade, a tentativa de explicar o mundo dessas civilizações antigas é o politeísmo, né? E isso não é diferente nas religiões nórdicas da era viking ali, na parte tempo e espaço do pré-cristianismo na região, né? Bom, as principais fontes primárias para as pesquisas das religiões nórdicas são documentos escritos, né? Inscrições em runas, achados arqueológicos e relatos de cronistas estrangeiros, né? Então, os mais relevantes são as Edas, né? A Eda poética e a Eda em prosa. Então, a Eda poética ou Eda antiga é um compêndio de poemas mitológicos e heróicos escritos principalmente em versos aliterativos, né? Esse texto contém história de deuses como o famoso Odin, Thor e Loki, e inclui o Völuspá, que seria a profecia da vidente, que narra a criação e o fim do mundo. E nós temos aí a Eda em prosa, ou a chamada Eda de Snorri, né? Foi escrita por Snorri Sturluson, do século XIII, e é uma coleção de mitos e lendas que visa explicar a poesia escáldica e fornecer uma visão sistematizada da mitologia nórdica. Então, contém ali informações sobre os deuses, o cosmo e o famoso Ragnarok. Quem nunca assistiu aí a série Vikings, né? E saber o que é o Ragnarok, eu vou falar um pouquinho mais adiante, né? E temos uma outra fonte muito importante que seriam as sagas islandesas, né? Que são narrativas épicas escritas principalmente entre os séculos 12 e 14. Então, essas sagas relatam histórias de família, história de reis e história de heróis da era viking, né? Muitas delas, como a saga dos Ynglinks e a saga de Edil, contém referências aos rituais, às crenças religiosas e às práticas de adoração. Temos também aí os poemas escáldicos, que são composições poéticas de bardos, né, escaldos da era viking, e representam alusões aos mitos, né, aos deuses e heróis, né. São mais difíceis de interpretar, porque é uma estrutura poética bastante complexa, mas é uma fonte valiosa da cosmovisão nórdica. Temos as inscrições rúnicas, né, que são encontradas em pedras, armas, objetos rituais e fornece algumas evidências diretas das práticas religiosas, né? E as crônicas de relatos de viajantes estrangeiros, né? Cronistas cristãos como Adam de Bremen, por exemplo, escrevem sobre a religião nórdica a partir de uma perspectiva externa. Temos também ali o viajante árabe Ibn Fadlan, que descreve em detalhes ritos funerários, né, dos vikings do leste, em sua Risala.
e oferece assim um panorama bastante interessante sobre a cerimônia religiosa na visão nórdica, né? E esses achados, lógico, arqueológicos, né, que são ferramentas incríveis, né, para os historiadores. A arqueologia com a descoberta de túmulos, né, templos, altares de sacrifícios e objetos, né, de rituais como amuletos, né, armas, estatuetas, vão fornecer aí evidências, né, e materiais de práticas religiosas nórdicas, né. Então, locais como a Uppsala, na Suécia, e os achados de Oseberg e Gokstad, na Noruega, que são navios, são exemplos significativos que vão ter alguns artefatos que estão associados aos rituais e às cerimônias, né? Nós temos aí alguns textos, né, jurídicos, né, da época medieval, né, como o Gula Singh e o Gragas, são escritos que foram feitos após a cristianização da religião, né? Então eles preservam algumas práticas ditas pagãs, né? E essas práticas falam de uma maneira que tem um tabu religioso, porque se essa pessoa escreveu já é convertida ao cristianismo, ele vai ter um certo preconceito, né? Inclusive isso no cinema, por exemplo, sobretudo na série Viking, é muito evidenciado, né? Então existe toda uma indumentária, uma alusão grotesca, né, para tornar o ritual macabro, como se fosse algo inferior ao cristianismo. A história ela não pode analisar dessa forma, como algo sendo superior ou inferior. A história simplesmente vai analisar o que é fato e vai buscar o que é verdade e vai tentar reconstruir esse passado, né? Então, essas fontes primárias, elas são valiosas, mas todas elas vão ter alguma limitação, né? Então, elas vão ter que sempre ser interpretadas por historiador com bastante cautela. Como eu falei, são muitas fontes que são escritas principalmente após a conversão ao cristianismo, e é lógico que o escritor, né, ele vai ter essa influência, por mais que ele não queira, por mais que ele queira ser isento, vai ter alguma coisa de influência cristã aí nesse tipo de trabalho, né? Então, a cosmogonia vai falar sempre sobre a criação do mundo, né? Então, o mito nórdico da criação descreve o surgimento do cosmos a partir do vazio primordial, que é conhecido como Ginnungagap. O Ginnungagap ficava entre dois reinos, né? O reino de fogo, o Muspelheim, e o reino de gelo, Niflheim. Então, quando o calor e o frio se encontram, surge o primeiro ser. É um gigante chamado Ymir, e do seu corpo os deuses criaram o mundo. Então nós vamos ter os deuses primordiais, o Aesir, né? Odin, Vili e Vé são os primeiros deuses, né? Eles mataram Ymir e usaram o seu corpo para formar a Terra, Midgard, o céu e o mar. Então a Terra é formada aí através dos pedaços do gigante Ymir, que foram mortos por esses deuses, né? Então os humanos foram criados a partir de dois troncos de árvores, né? Ask, que é o freixo, e o Embla, o homo, né? Então a estrutura do cosmos é criada através de Yggdrasil, que é a árvore da vida, né? E os 9 mundos a partir daí. Então o centro da mitologia nórdica está na árvore cósmica chamada Yggdrasil. Ela vai conectar os 9 mundos, né? Nós temos aí os mundos nomeados da seguinte forma, né? Asgard, que é o lado dos deuses, Vanir, o lado dos Vanir, deuses associados à fertilidade e natureza. Midgard é o mundo dos humanos, que está ligado a Asgard pela ponte do arco-íris Bifrost. Jotunheim, o reino dos gigantes, Jotunheim, inimigo dos deuses. Niflheim é o reino de gelo, Muspelheim é o reino de fogo. Helheim é o mundo dos mortos, governado pela deusa Hel. Daí a influência da palavra em inglês hell ser inferno, né? Alfenheim seria o reino de elfos de luz. Svartalfheim seria o lar dos elfos negros e anões. Então, Yggdrasil ela vai simbolizar a interconexão de todos os seres imundos com suas raízes estendendo-se até o Helheim e seus galhos alcançando os céus. É uma cosmovisão, uma descrição bem criativa, bela, né? Não é à toa que é poética, né? Os Vedas são poemas, né? E vai descrever, a partir de tudo isso aí, que vai descrever a religião
né, nórdica como toda. Então a religião nórdica ela vai estar sempre muito ligada à natureza, porque a sociedade é uma sociedade totalmente ligada à natureza. Então, por exemplo, os locais que foram encontrados, onde existem locais de adoração, eles estão sempre perto de lagos, em bosques, né? Então, a sociedade ela é muito ligada à natureza. Então, alguns seres, né, eles estão totalmente atrelados ali à natureza. Então, deuses ligados à fertilidade, como Vanir, né, que traz a prosperidade, a natureza, como Freyr, o deus da abundância, e Freya, o deus do amor, né. Os Jotnar são gigantes. Os elfos são seres de luz, né, Alfar, ou a escuridão de Vergar. Então, estão relacionados com a magia, a fabricação de armas e amuletos. Então, pô, quem não viu aí, ou não leu, né, O Senhor dos Anéis, essa saga, lá tem os elfos, né, tem os anões também, né. E uma outra coisa bastante interessante na religião nórdica seria a concepção escatológica do fim do mundo, né? O chamado Ragnarok, é o fim e a renascença do mundo. Então, é um mito escatológico que descreve o fim do mundo e o renascimento de uma nova era. Isso se assemelha muito com o apocalipse cristão, né? Em que vai chegar que vai ter o fim da história, o fim da humanidade, vai ter uma destruição. Após essa destruição, o mundo vai renascer em cinza. Então, assim, uma série de desastres naturais e batalhas finais vai ocorrer no Ragnarok envolvendo deuses e gigantes, né? Então, Odin será devorado pelo lobo Fenrir, enquanto Thor enfrentará a serpente chamada Jormungandr, resultando na morte de ambos, né? O mundo será consumido pelo fogo e destruído, mas renascerá das cinzas. Então, um novo mundo vai ressurgir aí. Então, é uma religião que está ligada a essa concepção de destino e de fatalismo, né? Então, essa escatologia ela vai evidenciar justamente isso, né? Que mesmo os deuses, né, eles estão sujeitos ao destino, né, como é mostrado em Ragnarok. Então, isso reflete uma visão de mundo no qual a aceitação do destino e a bravura diante da morte são virtudes centrais. Então, a moral e os valores da religião elas vão estar muito atrelados à honra, à coragem, hospitalidade e lealdade, que são importantes para a coesão social de sobrevivência. Não era uma vida fácil, né? As relações com a natureza vai ser sempre poderosa, apesar de ser caótica e muitas vezes perigosa. Então, todos os mitos nórdicos vão refletir essa referência, né, e um respeito pelos os elementos naturais. Então, a característica também de astúcia e sabedoria, né, que são exemplificados por Odin, busca constantemente de conhecimento, de poder, mesmo que por meios questionáveis, né? Mesmo que por meios questionáveis, a moral ela não é uma moral cristã. Então, quando a gente diz que é questionável, já é uma visão, inclusive, nossa, né? Então, a vida religiosa ela está profundamente integrada à cultura e ao cotidiano, né? E essa rica tradição oral, né, mais tarde é que vai ser registrada, como eu falei anteriormente, na Eda poética, né? E alguns ritos são muito importantes, como, por exemplo, o rito de Volsi, que é um ritual de tradição, ele está descrito na saga Volsabat. É um manuscrito irlandês, datado do final do século XIV. É uma prática pré-cristã ali que foi preservada nessa forma literária. Então, o Volsi era o nome dado a um falo preservado, que é o pênis de um cavalo, né? Ele desempenha um papel central no ritual, né? Ele está ligado ali a culto de fertilidade, provavelmente, e abundância, né? Então, o falo do cavalo era cortado cuidadosamente, preservado com ervas e especiarias para evitar sua decomposição. Então, esse símbolo representa o poder da fertilidade e era tratado com reverência, né? Na celebração, né, era feita todas as noites durante algum tempo. O chefe da família geralmente era o homem mais velho e iniciava o ritual, né? Então, o Volsi era envolvido em um pano e passado de uma pessoa para outra, começando pelo chefe da família e seguindo os demais membros, incluindo homens e mulheres. Cada pessoa segurava o Volsi e recitava uma fórmula ou oração ritualística, pedindo fertilidade, abundância e proteção, né? Então, a saga Volsa, né, é contada sob uma perspectiva cristã, né, o que sugere que há uma tentativa de criticar e até ridicularizar essas práticas, né? Na narrativa, o rei Olaf II da Noruega, né, Olaf, chamado o Santo,
descobre a prática e intervém para converter a família ao cristianismo, zombando do ritual como algo primitivo e vulgar, né? Então, o rito de Volsi pode ser interpretado ali como um rito de fertilidade, um rito doméstico, e tem ali um sincretismo religioso, né? Esse símbolo vai representar ali a força vital, né? O pano que envolve, né, tem um aspecto de respeito e referência, e ali vai haver orações e cânticos, né? E um outro rito também muito propalado, inclusive pelo cinema, é o rito da águia de sangue, né? É uma prática que está descrita em algumas sagas, né? E, segundo as fontes literárias, consistia na execução brutal, né? Usada como forma de vingança ou punição para traidores, alguns capturados em guerra, né? E o que eles faziam? Eles imobilizavam a vítima, normalmente esse inimigo, né? Era deitado de bruços, com os braços e pernas esticados, né, e amarrados, né. Então eles faziam uma incisão, o escultor fazia uma incisão profunda nas costas da vítima, cortando ao longo da coluna vertebral. As colunas vão ficar expostas, né, e vão ser puxadas para fora, uma a uma, para se assemelharem a asas de uma águia, né. E após isso eles vão remover os pulmões, né. Então a interpretação simbólica, né, da águia de sangue é vingança e honra, né. É realizado com um rito realmente de vingança, brutal, né? E é também uma oferenda a Odin, né? O deus da guerra, da sabedoria e da morte. Frequentemente ele está associado a sacrifícios humanos em tempos de guerra e crise. Então, esse rito da águia de sangue pode ter sido concebido como uma oferenda a Odin, entregando a alma da vítima ao deus, simbolizando a sua habilidade de levar os mortos ao Valhalla, que seria o grande salão onde os guerreiros são reunidos para esperar o Ragnarok, né? Então, o rito da águia sagrada está mencionado em diversas fontes literárias nórdicas, né, incluindo a saga de Ragnar e Lodbrok, esse mesmo aí do seriado Viking, né? Na saga de Ragnar Lodbrok, o filho de Ragnar, Ivar, o desossado, executa a águia de sangue em Ela, na Northumbria, como vingança pela morte de seu pai. E também está lá nos poemas escáldicos, né? Poemas como Cracomal fazem referência a essa prática, sugerindo que ela era vista como uma forma extrema de vingança, né? Há uma controvérsia, um debate acadêmico muito grande em torno desse ritual, porque, segundo a academia, há um exagero literário, né? Muitos estudiosos acreditam que as descrições da águia sagrada são exageradas, né? Embelezadas para criar uma narrativa mais dramática, né? Existem interpretações alternativas. Alguns pesquisadores eles falam que esse ritual poderia ser uma interpretação poética de uma execução comum, né? E há também a ausência de evidência física, né? Então não foram encontrados nenhum restos mortais que comprove de forma conclusiva a prática do rito da águia de sangue. Mas é lógico, o cinema vai utilizar isso aí conforme a sua criatividade, né? Então vai se tornar muito popular nas representações aí da cultura viking, né? Vai aparecer em todos os seriados, né? Sendo real ou não, né? Representa aí uma interseção entre o mito e a realidade da cultura viking, né? Os templos, existiam templos também, os templos eram locais sagrados, né? Nos espaços de culto, né? Onde os escandinavos realizavam suas cerimônias, né? Sempre ali muito próximo de lagos e de bosques, né? Esses templos nórdicos eram conhecidos como Hof e serviam como um centro de culto comunitário, né? A arquitetura, né, era principalmente em madeira, uma estrutura muito simples e retangular, similar às casas encontradas, né? Então, o templo de Uppsala é o mais famoso na Escandinávia, né? Ele foi descrito por Adán de Bremen no século XI, né? O templo de Uppsala era dedicado a Odin, Thor e Freya. Então, Adán de Bremen ele descreveu o templo como ricamente decorado com estátuas douradas, deuses, uma grande árvore sagrada nas proximidades. Ocorriam sacrifícios humanos de animais, eram realizados como parte da celebração, né? E alguns templos na Islândia, né? Templos como Hofstadr, né? Foram encontrados e as evidências sugerem que esses locais eram bem menores.
né? Então não é como é descrito ali nos poemas, eram locais muito simples mesmo, né? E existiam ali os altares ao ar livre, né? Existiam, como eles usavam bosques sagrados, né? Que eram chamados de vé, existia ali o horg, que era um tipo de altar ao ar livre, né? E existiam clareiras e montanhas. As montanhas eram locais sagrados, as colinas, né, também eram considerados locais sagrados, né? Muitos cultos a Thor, em particular, eram realizados nesses locais, né? Então, vai haver uma diferença muito grande no culto e nos locais sagrados, né? Então, porque a Escandinávia não era culturalmente uniforme, né? Então, o culto nórdico vai ter uma variação. Na Noruega vai ser de um jeito, na Suécia vai ser de outro jeito, na Dinamarca vai ser de outro jeito, né? Então, esses cultos eles não têm uma padronização, vai ser de acordo ali com aquela sociedade. Bom, vai haver um declínio entre os séculos 9 e 12, né? A cristianização da Escandinávia entre os séculos 9 e 12. Muitos templos vão ser destruídos e convertidos em igrejas, né? E os bosques sagrados foram cortados e os altares foram destruídos, né? Isso foi um esforço muito grande da igreja em eliminar essas práticas religiosas ditas pagãs, né? E é claro que essas práticas não vão ser apagadas do dia para a noite, mesmo você destruindo esses locais, não é assim, né? Então, os templos e locais sagrados eram variados, né? Vão ter a influência cultural regional, e com o advento do cristianismo, esses locais vão entrando em declínio, né? Então, é uma religião, né, que está ligada às práticas mágicas, né? Existe ali transe, profecias, né? As divindades estão ali associadas, né, a esses transes, né? Encantamentos, magias verbais, né? A spa, por exemplo, uma prática de prever o futuro frequentemente realizada por mulheres, que eram chamadas de volvas, né? E essas volvas eram mulheres respeitadas porque possuíam o dom da clarividência, né? Então, e tinha um papel social muito grande, né? E elas tinham grande influência, inclusive, nas decisões políticas e sociais, né? E uma outra questão também muito premente, muito popular, é a magia das runas, né? Que é um sistema de escrita dos povos germânicos e escandinavos, mas também tinha um uso mágico, né? O estudo e a prática da magia eram chamados de rumenal, né? Então, a necromancia, a magia dos mortos, toda essa questão. Só que isso não é muito duvidoso, não é possível provar de maneira categórica, né? Porque a questão das runas são escritos em pedras, né? Então, essas práticas mágicas também vão ter assim as variações nas diversas regiões, né? Então, a magia era uma parte integral da vida espiritual nórdica, né? Ela vai permear o cotidiano, seja nos rituais de guerra ou morte, né? Elas vão refletir essa profunda conexão com a natureza, com os espíritos, com os deuses, e ajuda a criar uma ponte entre o mundo dos homens e o mundo espiritual. Mas com a chegada do cristianismo, muitas dessas práticas foram suprimidas, adaptadas, né? E o legado da magia nórdica, ela continua a nos fascinar até os dias de hoje, tanto é que o cinema utiliza muito sobre isso. Então, sobre religiões nórdicas, era isso que eu teria como recado para dar, e indico o livro aí As Religiões Nórdicas da Era Viking, de John de Langer, que é um professor de história, que é um pesquisador proeminente aí do nosso país sobre isso, e existem vários livros, outros livros aí que vocês podem estar pesquisando. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham dado um panorama geral aí sobre as religiões nórdicas da Era Viking.